Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gláucia Pereira da Multiplicidade. Esse canal é de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Então, se você está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, já deixe seu curtir no vídeo, compartilhe esse vídeo. O tema de hoje é sobre segurança viária e a gente vai falar da década de segurança viária da ONU. Então, é um assunto muito importante. Já dê um curtir, tá bom? A década de segurança viária da ONU é um acordo que a ONU fez com diversos países, que começou em 2011 e está terminando agora, em 2020. Lá no final de 2010, então, a ONU chegou a essa conclusão que o trânsito estava matava muita gente, milhões de pessoas por ano, e que isso não poderia mais continuar assim. Então foi assinado esse acordo, principalmente com uma meta de redução de 50%, para países da Ásia e da América Latina. Então, isso foi lá em 2010. Essa meta de redução de 50% era para a região inteira, para a América Latina. O Brasil, como é signatário da ONU, ele absorveu essa meta. Então, passou a meta a ser do Brasil, 50% de redução do número de mortes. No começo da década, vocês lembram que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é de 2012. Por volta daquele ano, enfim, no começo dessa década, várias cidades do Brasil absorveram essa meta por sua vez. Então, cada cidade passou a ter a sua meta de redução de 50%. Mas aí, vejam só, a gente já começa a identificar que pode ter um problema, porque parte dessas mortes acontecem fora das cidades, acontecem nas rodovias. Então, não é simplesmente pegar a meta do Brasil e achar que vai dar certo na cidade, simplesmente que todo mundo vai conseguir atingir a meta dessa forma. A gente precisaria ter medidas de redução de trânsito federal, estadual e municipal e nas regiões metropolitanas. Enfim, todo mundo precisaria estar comprometido a fazer essa redução. Mas o que aconteceu ao longo dos anos, dessa década toda, é que isso ficou meio solto e cada cidade absorveu essa meta de uma forma, algumas cidades nem fizeram isso, enfim. Grandes cidades brasileiras estão aí com essa meta, estamos terminando agora em 2020, com essa meta de 50% de redução. Então vamos lá, esta meta é de 50% de redução de mortes, é uma taxa, tá? É uma taxa de mortos por 100 mil habitantes. Então, sempre que a gente quer comparar lugares, comparar regiões diferentes, a gente trabalha com taxa. E neste caso, a taxa é por habitantes. Ou seja, a gente não está falando de um número absoluto de mortes e a gente não está falando de outros indicadores. Por exemplo, poderia ser por quilômetros de vias, por exemplo, ou por número de crianças. Não, é um número geral de números de mortes por número de habitantes, tá? Quem já me viu falando de número de mortes, sabe que sempre que eu falo em número de mortes, eu prefiro dizer o número inteiro, sem arredondar nem para baixo nem para cima, porque eu acho que essa é uma forma de respeito às pessoas que faleceram. Mas no caso desse vídeo aqui, eu vou falar números arredondados para facilitar a matemática, já que a gente o importante aqui é que você entenda como a conta deve ser feita e não se prender tanto aos detalhes numéricos, tá bom? Então, eu dei essa simplificada aqui para a gente falar das taxas. Vamos lá, então. O que acontece? A gente precisa saber qual é a população do Brasil para conseguir calcular qual deveria ser o número de mortes. Mas aqui eu quero fazer uma pausa para falar que deveria ser zero, tá? Se a gente estivesse trabalhando numa visão zero, que é nenhuma morte no trânsito é aceitável e vamos fazer de tudo para ninguém morrer, então o número deveria ser zero. O que eu tô fazendo aqui com vocês agora é só um cálculo matemático para saber essa estimativa da ONU, tá bom? Então vamos lá, os 44 mil mortos divididos pelos 195 milhões de habitantes daria uma taxa de 23 mortos a cada 100 mil habitantes. Esse número caindo pela metade, esses 23, passaria a ser então 11,5 mortos por 100 mil habitantes. E para saber então quanto que esse número de mortes deveria ser em 2020, a gente tem que descobrir qual é a população do país em 2020. Acontece que o censo, que mede oficialmente o número de habitantes do país, não foi feito ainda, ele só vai ser feito agora no segundo semestre.
Então, a gente tem que pegar uma estimativa que o IBGE faz, ano a ano, que dá esse número de mortes para fazer esse cálculo, para a gente conseguir aí, cada um, conseguir ir acompanhando esse dado. Para saber essa projeção, a gente tem que entrar no site do IBGE, ir lá em população, em projeção da população. Não entre em estimativa da população, que é outro tipo de amostra, tá? A gente entra em projeção da população no site do IBGE e vocês vão ver que o IBGE está prevendo para 2020 207 milhões de habitantes no Brasil. Mas aí a gente se depara com uma questão. Você não tem o número por cidade no site do IBGE. Você tem o número no máximo por estado. Então, você tem que fazer uma proporção de quanto a sua cidade quanto a sua cidade tem nessa proporção do estado, ver se tem estimativa para a sua cidade no site da sua prefeitura ou de algum órgão ligado a isso no seu estado. E aí sim você vai saber a população da sua cidade. Aí você vai pegar a população da cidade e multiplicar pelos 11,5 mortos a cada 100 mil habitantes para você descobrir qual deveria ser essa estimativa do número de mortos na sua cidade no final de 2020. A partir daí, então, é que você vai conseguir comparar esses dois números. O quanto que tá morrendo de gente oficialmente na sua cidade, com o quanto é essa taxa que deveria ser, olhando então toda essa suposição. Chegando agora no final de 2020, a gente tem uma estimativa de 207 milhões de habitantes e essa taxa de mortos a cada 100 mil habitantes deveria ser 11,5 de acordo com esse acordo da ONU, certo? Então, a gente multiplica um número pelo outro e percebe que o Brasil deveria estar em torno de 23 mil mortos ao ano agora em 2020. Mas o que acontece? O último dado disponível sobre o número de mortos é um dado que está no site do SUS, no DataSUS, que lá a gente consegue ver o número oficial de mortos por acidentes terrestres no país. E lá esse número em 2017, que é o último dado disponível, é de 36 mil. Ou seja, a gente tem um problema aí, a gente vai terminar a década e não vamos atingir a meta de redução de 50% que a gente deveria ter percorrido aí ao longo dessa década. Não é uma notícia muito, muito difícil, né? A gente perceber que a gente passou aí uma década toda, que a gente poderia ter feito muitas ações para reduzir o número de mortes, por exemplo, reduzir velocidades, dar preferências a pedestres e ciclistas, deixar as cidades mais humanas, com vias mais voltadas para as pessoas, com uma situação urbana mais calma e dando preferência à vida, e a gente não fez isso. Então a gente vai chegar agora em 2020 sem essa meta cumprida, infelizmente, tá bom? Então é difícil entender como a gente vai fazer a partir de agora, que pelo menos nessa década a gente tinha a justificativa que estávamos na década e que tínhamos justificativas internacionais e acordos internacionais para falar, olha, não é assim, a gente precisa reduzir as velocidades, a gente precisa dar mais tempo para as pessoas atravessarem a rua, e a gente está aí agora, 2020, e não chegamos nessa situação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu quero agradecer por vocês me acompanharem até aqui, e não se esqueça de dar curtir no vídeo, de compartilhar com pessoas que trabalham com mobilidade urbana, porque é muito importante saber como é que faz todo esse acompanhamento de dados para a gente ter cada vez mais políticas públicas baseadas em dados, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal para você poder receber, né, todas as notificações. Liga o sininho, não esquece de ligar o sininho, e a gente se vê nos próximos vídeos.